Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a vingança, uma escolha feita pelo sofrimento, uma escolha de dor feita pelo sofrimento, tá? Então, inconsciente, é uma escolha inconsciente. E eu vou falar mais sobre esse tema, o que que a vingança tem a ver com a limpeza emocional e essas escolhas que nós fazemos e o quão isso é prejudicial a nós mesmos, tá? Então vamos lá, meu nome é Rose, trabalho como terapeuta, somente com limpeza emocional, com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional. Essa ferramenta ela tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui, tá? E dentre essas experiências existem os traumas, abusos, assédios, estupros, situações intensas, densas que eu falo. Conseguimos limpar, sim. Abusos, assédios, estupros, separação de dor, rejeição, abandono, violência física, verbal, uma cena que você presenciou te causou um trauma, que você viu, ou que você ouviu, ou que te contaram, né? Luto, qualquer situação de dor intensa que eu falei, ou as não tão intensas assim. Uma situação desconfortável que você viveu ontem, uma apresentação que você quer fazer, que mais uma apresentação, uma ansiedade que você sente nessa apresentação, numa entrevista de trabalho, uma entrevista que você for fazer, você também consegue utilizar essa ferramenta. Ela é muito diversificada em várias situações, ela atinge várias áreas, mas o meu propósito é limpar traumas, situações de dor que nós vivemos, tá? Não só isso, mas ela vai muito mais além. E aí ela limpa, purifica, ela visita a raiz da situação. Ela visita a raiz do problema. Você vai ficando cada vez mais em paz quando você faz essa limpeza emocional utilizando essa ferramenta. O passo a passo dela em 5 minutos, você consegue fazer sozinho ou você consegue entregar para o terapeuta capacitado o que utiliza essa ferramenta, tá? Você faz ela sozinho e em 1 hora você consegue fazer essa limpeza emocional em você mesmo. Cabe você saber se você dá conta em lidar com essas emoções, se conhecer melhor como que é a sua emoção, o que você sente, a densidade. As emoções negativas, elas costumam ser muito densas, muito pesadas, muito intensas, tá? Principalmente do trauma. A nossa percepção diante da situação, a gente armazena isso e acaba a gente se conectando com essa emoção. E aí tem que saber se você consegue lidar com isso melhor. Esses pontos vão purificar essas emoções, vão transmutar essas emoções. E aí esse trauma você vai ficar em paz com ele, tá? Volto a dizer, em 5 minutos ela precisa de uma cena de dor. Pode ser de ontem, pode ser da semana passada, pode ser até da gestação, tá? Um trauma que você viveu intenso ou não. Você precisa de trazer essa cena na sua mente, aí você vai trabalhar essa cena. Em 1 hora você vai trabalhar ela, você vai fazer a limpeza emocional em você mesmo, ou terapeuta capacitado. Aí você vai fazer a avaliação dessa cena que você está trabalhando. Primeiro você vai avaliar a cena, observando se você está dentro, se você está fora, e se contém nessa cena muita cor. Se tiver muita colorida e você estiver dentro da cena que contém nela muita carga emocional negativa, se aí você vai observar as emoções no corpo. Quando você conta essa cena para você mesmo, o que você sente? Qual é a emoção intensa? Raiva, ódio. Não tenha medo das suas emoções, de intensificar essas emoções. Você vai limpar essas emoções. Você vai zerar essas emoções. Então, cabe você intensificar ela. Raiva, ódio, tristeza, dor. Eu sempre coloco um exemplo aqui, então eu vou dar exemplo como tristeza, tá? Tristeza, mágoa, ressentimento, a inveja também, sentimento de pena, algo desconfortável. Se você não tiver um nome, coloca como desconforto. Aí você encontrou o nome da emoção, você vai encontrar no corpo. Quando você conta essa cena para você mesma, aonde está essa tristeza, no caso, exemplo, do corpo, aonde está a tristeza? O nó na garganta?
Reconta essa história para você e vai observando a emoção no seu corpo. Aonde ela está? As emoções sempre estarão no corpo, tá? Um nó na garganta, um tremor das mãos, uma dor de cabeça, uma vontade de chorar compulsivo, um nó na garganta, um chorar compulsivo, uma ânsia, uma tontura, frio nos pés, na coluna. Ela é uma energia, tá? Então ela sempre está perpassando no nosso corpo. Aí, a hora que você deu um nome, a hora que você encontrou a emoção no corpo, você vai graduar de 0 a 10. A emoção 10 é a mais intensa de dor. Sempre começa com 10, tá? Aí você vai, já deu um nome, encontrou no corpo, graduou de 0 a 10, de 0 a 10. Ah, 9, intenso. Quando eu conto essa cena, eu sempre fico muito triste, muito decepcionado comigo ou com as pessoas que estão na cena. Tá. Aí você já fez essas mesmas perguntas, elas devem ser refeitas a cada 3 rodadas. Você para e reavalia a cena e vai mensurando de 0 a 10. O 0 a 10 é para você saber aonde está, você se localizar onde está o processo, tá? O final, o objetivo dela é zerar. Ou seja, quando você for contar essa cena para você mesmo, você vai ficar em paz, tá? Aí, quando você fez essas mesmas perguntas, você vai para a fase de preparação. A frase de preparação, a primeira parte, ela é construída por você, referente à cena que você está trabalhando. A segunda parte é uma frase de repetição de perdão e aceitação. Quando a gente se perdoa e aceita, a gente consegue trabalhar a cena melhor, tá? Então, vou dar um exemplo. Faz de conta que eu tenho 5 anos, estou trabalhando uma cena que eu vi uma decepção com meus pais e brigando na sala, tá? Então, por exemplo, mesmo que eu estivesse apenas com 5 aninhos, eu estava no meu quarto, eu ouvi meu pai gritando com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo ouvindo os gritos do meu pai e da minha mãe, lá do meu quarto, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo estando muito triste, ao ver o meu pai e minha mãe brigando lá na sala, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Nesse ponto do karatê, eu estou dando a parte inicial, vou relatando a parte inicial do que eu estou trabalhando, e a segunda parte é uma repetição, que eu estou me perdoando e aceitando por essa situação, tá? Após essa frase de preparação, eu vou começar com os pontos. Os pontos são topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do olho, na altura do ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e aqui na altura do sutiã. Esses pontos vão purificar. Parece que não, mas eles vão purificar, eles vão transmutar essa emoção de tristeza em paz. Em 1 hora, esses pontos neutralizam, purificam essa emoção densa, essa tristeza, no caso. Mas pode ser muitas outras emoções que você vai estar sentindo, tá? Por exemplo, se a cena tiver começo, meio e fim, eu vou contar essa história. Se ela tiver uma cena estagnada, parada, você fala só a cena que você está vendo, tá? No meu caso, exemplo, eu estava no meu quarto. De repente, eu ouvi meu pai chegando e abrindo a porta com tudo. E eu ouvi ele gritando com a minha mãe gritando com meu pai. Eu estava triste, eu ouvi o grito dos dois, eu fiquei triste no meu quarto. Eu lembro da tristeza. Eu lembro da tristeza. Eu estava muito triste, decepcionada. Como que isso parece que só acontece comigo? Eu estou vendo minha mãe chorar. E eu fui lá perto e vi os dois brigando. E eu comecei a chorar também. Entende? Aí eu comecei a contar a cena. Fazendo 3 rodadas, eu paro do começo ao fim. Avalio a cena, se eu continuo dentro da cena, se eu estou fora, se a emoção continua mesmo de tristeza. As emoções sempre vão mudar. E eu vou graduando até zerar. O que é zerar essa cena? Zerar é você vai estar distante da cena, você vai estar olhando para essa cena de uma forma distante e ela vai estar acinzentada, desbotada. Ela perdeu a cor. Ela vai estar distante e perdeu a cor. E aí, quando você for contar essa cena para você, em 1 hora no final, assim, você for contar para você mesmo, você vai sentir paz. Ou seja, quando você sentir a paz, ao contar essa cena,
você vai dar a essas pessoas o perdão natural, tá? A cena vai, o perdão vai fluir, vai surgir para você. Por que que o perdão vai surgir? Porque você limpou, você tirou toda a informação negativa que estava ali contida. Aquela informação de tristeza que estava ali no caso, ela foi transmutada, purificada, vai ficar em paz. Então você vai sentir paz, compaixão por essa cena. Você vai entender, você vai se conectar com o seu ser divino, você vai entender por que que os dois estavam brigando e você vai sentir paz. Você vai perdoar os seus pais nessa cena, tá? Aí muitas das vezes acontece que você limpa, você fica em paz com essa cena, você conta para ela, você sente paz, mas aí no final parece que começa a vir um desconforto. O que que é? É a sua mente logo apresentando uma outra cena de dor, tá? O que que é essa cena de dor? Uma situação de dor que você viveu ou com seu pai ou com sua mãe. Não é porque essa ferramenta não está funcionando, não. É porque a sua mente já está apresentando uma outra cena de dor. O que você faz? Pega uma caneta, um papel e anota. Ah, é uma cena de dor que eu tenho que trabalhar amanhã também. Então, se você fizer um compromisso com você mesmo em 1 hora, todos os dias, limpar uma cena, vai anotando as cenas que vão surgindo de dor, que você vai entendendo, num papel, e aí você vai limpando uma por uma em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, quiçá 2 anos, 3 anos, você vai ver os benefícios que isso vai acontecer na sua vida. É uma mudança radical dentro. Você está limpando a raiz do seu problema. Você está purificando o seu ser, as suas memórias tristes, tá? Então você vai ficando cada vez mais em paz, você vai se alinhando com o seu ser divino, você vai ter você vai encontrar o seu propósito, se for em 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque a gente armazena muita experiência de dor, muita. A gente não está tão acostumado aqui no dia a dia e a gente armazena muita decepção, tristeza, mágoa. Por isso que eu chutei logo 2 anos. Mas em uma semana, em 1 mês, você já vai sentir a diferença. Na verdade, na cena, quando você for contar o trauma, você já vai sentir paz. Muitas das coisas da sua vida vai mudar, o seu círculo de amizades vai mudar, muitas crenças que você carrega por muitos anos, dores, traumas que você vem trazendo de vidas, tá? Vai purificar isso, você vai ficar mais alinhado, mais em paz, mais com o seu ser divino, tá? Como eu disse, você vai encontrar o seu propósito, aquela missão de vida que você veio fazer aqui. É uma missão de paz que você tem dentro de você, que é um benefício não só para você, como para a humanidade. Você vai entregar de uma forma incansável, natural e alegre, tá? Feliz, não vai se cansar, não vai querer se comparar. E é isso, tá? Esse é o propósito da ferramenta LP, da ferramenta EFT, Ocean Frida Techniques, que purifica, que transmuta as nossas emoções, os nossos traumas que nós carregamos na nossa mente de uma forma é, dolorosa, e elas atraem uma infinidade de pensamentos negativos, fazem escolhas na nossa vida, enfim, elas fazem um senhor estrago. Vocês vão sentir a diferença quando estiver no processo de limpeza emocional, tá? Abrindo o tema, vingança. Esse termo vingança, gente, ela vem muito do. É uma opção que muitas pessoas fazem de uma forma inconsciente. Essa vingança é uma escolha que muitos fazem sustentado pela dor. Então, a gente tem um livro, baseado no livro Um Curso em Milagres, tá? Muito do que eu estou entregando aqui é do livro Um Curso em Milagres, o 100. É um livro azul, com letras douradas. Ele tem disponível em áudio no YouTube também. Se você digitar os 100 Cursos Milagres, ele tem em áudio disponível, gratuito. E tem professores de Deus que dão curso sobre esse livro, tá? E vai te ajudar muito nesse processo de limpeza emocional para saber quem você é de verdade, tá? Você vai encontrar, é um livro que tem um amor muito grande ali. Só nas primeiras frases você já vai sentir o peso do amor, tá? É muito denso, é muito profundo, é muito amor que contém ali. Então, essas emoções negativas, elas esperneiam um pouco, tem um pouco de medo, tá? Mas tem professores de Deus que dão curso sobre esse livro. Então, eu vou entregar um pouco mais, baseado nesse livro. Ele nos ensina que
A gente tem a escolha, o livre-arbítrio, ou de ser guiado pelo amor ou pelo medo. Então, muitas das vezes a gente é guiado pelo medo. Por quê? Essa vingança é uma orientação, é uma voz que você está ouvindo, do medo. Sabe quando alguém te faz uma dor, principalmente essas dores profundas, assédio, abuso, rejeição, estupros, você tem aquele impulso, aquela raiva, aquele ódio que vem de dentro, assim, e sente uma vontade de se vingar. Essa é a voz do medo, tá? Quando você se vinga, você está ouvindo a voz do medo. E ao ouvir a voz do medo, quando você se vinga, você está alimentando essa voz. Você está fortalecendo essa voz. E aí você está fortalecendo o seu próprio sofrimento. É como se você estivesse dando comidinha para o seu sofrimento. Você está fortalecendo o seu sofrimento. É como eu coloquei aqui, é como se você estivesse dando fermento. Sabe o fermento no bolo? Ele não cresce. Então, você está fermentando, você está colocando fermento no seu sofrimento. É como se a sua dor, ela vai se fortalecer, ela vai crescer quando você se vinga de alguém. Entende? A vingança é isso. É um fermento no sofrimento. Ou seja, ela vai ficando mais forte e a sua dor vai se expandindo. A sua visão de mundo vai ficando mais nebulosa. Você vai se afastando do seu ser divino, que é você, do amor que está dentro de você. É como se você se afastasse mais do seu ser divino. Quando você dá atenção para a voz do medo, para a voz da vingança, quando você se vinga. E aí, Rose, o que que a gente faz com essa voz, com esse impulso que vem dentro da gente, uma raiva, uma vontade de se vingar? Ele tem que pagar por o que ele fez. Ele tem essa frase vem do medo. Sabe essa frase quando outra também? A vingança é um prato que se come frio. É a voz do medo que criou. Entende? É a voz do puro medo. O medo, a vingança são ilusórias. Na limpeza emocional, você já vê isso com seus olhos. Quando você limpa uma situação de dor, um trauma, um abuso que você sofreu, eu posso até partilhar com vocês, eu sofri um abuso e eu estava dormindo. Vem esse impulso de vontade de se vingar, e quando você limpa essa experiência em você em uma hora, você vai ficando em paz. Ou seja, essa energia de vingança, de medo, de raiva, ela não existe, ela não é real. Vai ficar o quê nesse trabalho interno que você faz com você? A paz, a harmonia, o perdão. Isso é você de verdade. Quem é você de verdade? O amor, a harmonia, a alegria, o bem-estar. Isso é você, que é a sua verdadeira natureza. Mas como a gente passa por uma série de experiências negativas, com esses traumas que eu citei, eles são energias. E aí eles deixam a nossa visão um pouco mais afastada de Deus. E a gente acaba fazendo escolhas negativas, ouvindo a voz do medo, escolhendo pelo medo, fortalecendo o medo. E aí essa energia negativa fica onde? No nosso corpo, atraindo doenças, fazendo a gente ter uma sensação de depressão, insegurança, tristeza. É a hora que a gente está dando voz do medo, quando a gente fica inseguro, se vitimiza, é a voz do medo. Mas o amor de Deus, o amor divino, a consciência de que nós somos do agora, está aí dentro de você. Quando você faz esse processo de limpeza por anos, assim, por 2 anos, porque você vai limpar várias cenas de dor, você vai encontrar dentro de você, você vai ficando mais em paz, mais seguro, mais alinhado, mais consciente, mais presente, mais pleno. O amor, ele vai reinando em você. Você vai ficando mais seguro, entende? A segurança em Deus. Isso é você de verdade, tá? Quando as notícias, quando você escuta as notícias negativas na televisão, ele está ressoando com as emoções que você está reprimindo dentro de você, das situações. Tudo de negativo que você alimenta, vê fora, é como se você estivesse alimentando
algo negativo que está dentro de você. E aí a limpeza emocional, o que que ela faz? Ela limpa essa negatividade que nós armazenamos. Aí você vai ver mais situações amorosas fora. Você vai optar por assistir vídeos, filmes, músicas elevadas com alta frequência de amor, que essa é a sua verdade absoluta, a harmonia, a paz, a alegria, o bem-estar. Então, a vingança é uma ilusão, é um medo, é algo disfarçado. Você vai encontrar isso nitidamente nas limpezas emocionais. E aí, eu repito, quando você tem uma vontade de se vingar, pega isso, limpa isso em você. Pega essa cena, como eu disse ali no passo a passo, e abre essa cena. Essa raiva que você sente por essa pessoa, que ela te abusou, te assediou, ou teve uma situação mais intensa de separação ou de luto, quando você perdeu alguém também. Pega essa cena de dor e vai limpando isso em você. Toda essa mágoa, ressentimento que você sente, guarda dentro de você. Pega em cenas de dor que você tem. Abre isso, faz a frase de preparação e fala isso para você mesmo, tocando nos pontos. Estou com muita tristeza, eu sinto muita tristeza, muito ódio, muita raiva. Vai falando, externizando isso, purificando. Vai entregando isso para o seu ser divino, essa mágoa, essa limpeza. Pede para o seu ser divino te ajudar nessa limpeza, nessa verdade, nesse amor absoluto que está dentro de você. Entrega essa limpeza dessa verdade absoluta para o Espírito Santo que habita em você. Entende? Vai entregando e isso vai ficando mais suave. Você vai encontrando a paz dentro de você. Você vai se conectando com algo que você não se conecta há muito tempo, que é a harmonia, a paz, a alegria, a criatividade, o bem-estar, a segurança. Isso é o processo, esse é o objetivo da limpeza emocional. Deixar mais em paz, mais alinhado, mais conectado com quem você é de verdade, tá? Então, eu queria falar mais sobre essa vingança, que ela é ilusória, é uma escolha inconsciente pelo sofrimento. É como se você estivesse dando fermento para a dor. Você está colocando mais fermento na sua dor. Então, dê mais alimento ao amor que é você. São duas escolhas, né? Ou você escolhe ouvir a voz do amor, ou você escolhe ouvir a voz do medo. Escolha ouvir a voz do amor. Ela está aí dentro de você, falando com você, te ajudando. Entregue seu dia para esse lugar de amor, para o Espírito Santo. Entregue as suas ações, o seu trabalho. Você vai ver como as coisas vão fluindo melhor. Esses traumas que nós temos, abuso, assédio, rejeição, estupros, essa energia negativa que está no inconsciente atrai uma série de pensamentos negativos. Quando você limpa essas experiências de dor, os pensamentos negativos vão se embora. Aí você vai ficando mais leve, mais alinhado e conectado com quem você é de verdade, com a consciência do agora, com os bons pensamentos, com a paz. Eu disse que é fácil essa limpeza emocional, mas não é. Eu disse que é simples essa limpeza emocional, ela é simples. Você pega a cena, fala da dor, e em uma hora você fica em paz. Mas ela não é fácil. Ela não é fácil. Porque exige você se conectar com essas energias de dor, de tristeza, abrir isso. Mas tenha certeza que em uma hora essa dor vai ser purificada e você vai ficar em paz com você mesmo. Ninguém vai ficar sabendo. Só você com você mesmo você consegue limpar isso. Ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai mudar ou te atacar, ou, entende? Os pensamentos negativos que vêm, que surgem na hora da limpeza emocional, vêm dessas emoções de dor. São só pensamentos. Eles vão ficar purificados. Aí eles vão desaparecer. Você vai ficar em paz. Os pensamentos negativos desaparecem. Toda vez que você sentir um medo, uma insegurança, é uma experiência de dor que está ali dentro que precisa ser purificada, tá? E é isso, gente. É isso que eu posso entregar para vocês nesse vídeo. E nessa experiência de vingança, quando você
fala tudo que você sente da outra pessoa, quando você passa por um assédio, por exemplo. Eu tive que falar tudo que eu achava dessa outra pessoa. O livro Curso em Milagres, ele fala isso que é um projeto casado de sofrimento. Eu tinha uma informação na minha mente, ressoou com essa pessoa, houve essa situação de dor, e aí a hora que a gente está limpando, você vai estar purificando, e aí você vai ficar em paz. Você vai dar o perdão a essa pessoa. Essa pessoa não vai ficar sabendo. Ela não vai ficar sabendo. Mas o perdão, quando você fala tudo de negativo que sente por essa pessoa, você vai dar a paz. Você vai sentir o perdão. O perdão virá para você. Você vai ter bons olhos. Você vai ter compaixão por essa pessoa. Quando você limpa, pode acreditar. Experimente isso em você mesmo. Não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com religião. Ele é limpo, essa ferramenta é limpa, tá? E aí você limpa, experimente limpar em você mesma e você vai sentir a paz reinando em você, tá bom, gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.